Pessoal, 12 de setembro de 2025, sexta-feira. Agora a gente vai focar em alguns pontos do que foi mais importante nesse julgamento que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também seus aliados. A nossa transmissão de vídeo hoje é para falar sobre o caso de Mauro Cid, delator da tentativa de golpe no país, que teve na sua defesa César Bittencourt, a esposa Vânia Bittencourt, uma banca de advogados experientes criminalistas para tratar das questões que viriam ao longo da etapa de depoimentos, delação premiada, enfim, o julgamento. E agora, como fica a aplicação da pena? Eu trouxe para conversar com a gente Vânia Bittencourt, que é advogada de Mauro Cid e traz informações atualizadas se é caso de libertação total do delator da tentativa de golpe no país pelo tempo que ele já ficou preso até aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre a situação do Mauro Cid, mandem perguntas aqui no chat que a gente vai repassar à doutora Vânia. Ontem foi um dia de participação dos ministros da primeira turma, o desfecho desse julgamento, mas claro que não somente eles, outros integrantes da corte também estavam de olho nesse resultado e todo o Brasil, né? Vânia, obrigada por ter entrado ao vivo comigo aqui. Imagino que ontem a noite, né, enfim, foi muito longa para os senhores, depois desse julgamento que levou dias, essa expectativa que levou anos. Mauro Cid, inclusive, ficou preso durante um tempo, né, encarcerado de fato e em casa, mas agora, após essa condenação, qual é o estado de espírito do seu cliente? Bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia a todos que estão assistindo, que vão assistir depois. Como você disse, depois de muito tempo, nós tivemos uma noite, digamos assim, tranquila. É, porque foram 2 anos, praticamente um pouco mais de 2 anos, para o tenente-coronel Mauro Cid, porque ele foi preso em março ou maio de 2023. Foi a primeira prisão. Mas nós entramos na causa como advogados dele em agosto de 2023. Então, a noite passada, não dormimos bem por conta da euforia, né? Porque assim, parece. Sabe quando você está em algo que você está gastando muita adrenalina e depois passa? Você precisa de um tempo para tudo voltar à normalidade, né? Então a sensação é essa, mas por outro lado, não temos muito o que comemorar. Acho que como cidadã brasileira, nós encerramos um capítulo muito triste na história do país. Então, assim, eu sei que tem pessoas comemorando, ou petistas, ou bolsonaristas, que estão chateados, muito mais que isso, né? Mais que chateados. Mas nós temos total respeito a essas pessoas e, em resumo, eu acho que ninguém tem nada a comemorar. Um capítulo muito triste para a história brasileira, que sim, talvez se encerre agora, talvez não, né? Mas é isso, a sensação é essa. A defesa do Mauro Cid foi muito criticada ao longo do processo, devido a declarações. O próprio expediente da delação premiada, ele foi chamado, Cid, de mentiroso, fator de fragilidade desse processo que levou a uma das maiores condenações do tribunal de 27 anos, mais de 27 anos, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, agora a gente está com o bolo pronto, né? Mas durante essa fase de preparação, ele recebeu muitas pedradas, o Mauro Cid e também os advogados dele, a exemplo da senhora. Mas o que significam esses 2 anos de condenação? Eu ouvi aqui uma avaliação, dá para dizer que a defesa do Cid foi o craque do jogo nesse processo, porque ele acabou levando o prêmio. Ele delatou, mas também teve direito ao prêmio. O que significa isso, Vânia? Tá, te explico. Só voltando no início da sua fala, esses ataques fazem parte. Nós vivemos hoje num país
polarizado, de extremos, né? Então, não vai agradar, imagina, um delator, né, que vai delatar, vai entregar, entre aspas, aquele que era o seu chefe e que, em tese, o Cid seria a pessoa mais próxima do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, o pavor que isso causou em muita gente. Então, os ataques fazem parte, digamos assim, do jogo, né? Do jogo que estava acontecendo. E realmente o tenente-coronel Mauro Cid foi muito atacado. Ele foi muito mais atacado do que nós. Nós somos advogados e a gente entende que isso faz parte, né? Estamos até acostumados, calejados com isso. É, agora eu até me perdi. Qual que foi a última? Sobre a delação em si, os efeitos da Ah, delação, sim. ele vai perder a patente? Tá. Então tá. Quando nós fizemos o acordo de colaboração, um dos nossos pedidos, que era alternativa, era o perdão, né? Ou uma pena de até 2 anos. De até 2 anos. Por que, que é essa pena de até 2 anos? Exatamente para não influenciar nas questões do Exército do Tenente Coronel Mauro Cid. E nós contávamos, inclusive, com o perdão. Nós chegamos até a contar. É E mesmo. Ontem ainda vocês achavam que teria o perdão? ontem não, mas lá com o voto do ministro Flávio Dino. Porque ele disse, na hora que ele mencionou o acordo de colaboração, ele falou assim: eu vou dar os benefícios no grau máximo. O grau máximo para nós seria o perdão, né? Mas no outro dia, aliás, foi no mesmo voto, no início, ele disse que esse tipo de crime não caberia anistia, não caberia perdão, né? Indulto. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso lá na dosimetria e falou que não ia conceder o perdão porque não caberia a anistia, nós já ficamos bem contentes com os 2 anos, né? E como o tenente-coronel Mauro Cid, ele está preso há mais de 2 anos, 2 anos e meio, então isso para nós foi maravilhoso, porque nós só vamos pedir a detração desse tempo que ele está preso, e eu até brinquei que o Estado ainda vai ficar devendo para ele 6 meses, Porque esse foram 2 anos e 6 dois meses, né? anos e 6 meses, né? E já vamos pedir imediatamente a retirada da tornozeleira dele, a devolução dos bens, dos documentos dele que foram apreendidos. Hoje mesmo vocês já pedem isso, ou tem que esperar Hoje. também o trânsito julgado para isso? Vamos fazer o pedido, mas em tese teríamos que esperar o trânsito em julgado, porque o PGR pode recorrer, né? Ou algum dos outros réus Sim. podem recorrer, mas já vamos fazer o pedido e deixar já prontinho nos autos. Olha, uma informação, várias informações importantes aqui nessa transmissão da gente no meu canal. A doutora Vânia Bittencourt acaba de nos contar que vai pedir a retirada da tornozeleira eletrônica do tenente-coronel Mauro Cid, ele que ontem foi condenado a 2 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, uma pena bem reduzida, porque era o objeto da delação premiada, né? Este é o prêmio, né? A defesa até pensou que poderia ser caso de perdão, mas no fim das contas o STF optou pela pena mínima, digamos assim, de 2 anos, enquanto os outros ganharam mais de 20 anos. A senhora acha que o fato dessa diferença, né, de 2 para 27, que é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, prejudica ainda mais a imagem do Mauro Cid? Qual o saldo de toda essa discussão e do julgamento para a imagem do seu cliente, doutora? Olha, a imagem dele tá mais devastada do que tudo, né? Assim, ele, como eu disse antes, ele foi atacado de todas as formas. Ele não tem vida social, as filhas atacadas no colégio, com bullying, diversas, eu não conseguiria nem enumerar aqui as diversas formas que o tenente-coronel Mauro Cid e a família, os ataques que eles sofreram durante todo esse tempo. Agora, para a imagem dele, olha, quem faz um acordo de colaboração está muito ciente de tudo que pode acontecer. E uma
Ainda mais num processo de grande vulto desse, nós sabemos que é o maior processo, né, jurídico e que foi a julgamento da história recente do país. Então, na verdade, eu acho que a imagem dele vai se restabelecer a partir de agora. Depois, acabando esse processo, aí ele vai começar a viver novamente. Então, a imagem depois se recupera, né? O que importa é ter a liberdade de volta e estar consciente, com a consciência tranquila daquilo que se fez. Ele vai começar a viver novamente. Essa é uma frase muito forte para quem gosta, não gosta do Cid, para Ah, quem conhece ou não. É a história de um militar que sempre esteve em primeira colocação nas escolas militares, nas provas, na avaliação de desempenho. Foi ajudante de ordem, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e apesar da função ser de assistente, é uma função de alta importância para quem é militar, ficar lado a lado do presidente da República, participando, né, do dia a dia, passando por esses lugares privilegiados e tendo contato, proximidade com outras pessoas do poder também, porque você só é o assistente do presidente da República, né? A pessoa mais importante, do ponto de vista do poder no país. Quando a senhora fala isso, que ele vai voltar a viver, antes de todo esse processo, o tenente-coronel Mauro Cid era um franco favorito à promoção para virar general, né? Ele hoje é tenente-coronel, ele viraria coronel, e aí depois, com o tempo, né, o que é próprio de bons profissionais, seja civis ou militares, é chegar ao posto mais alto da sua carreira. O tenente-coronel Mauro Cid ainda acredita que possa ser promovido um dia a general? não, isso não. Tanto é que ele já pediu a baixa, né? Ele já pediu a sua para ir para a reserva. Então, isso ele não pensa mais. Ele não pensa mais. Pensa daqui para frente fazendo outras coisas. Ele não deve perder a patente que ele Não, tem hoje de tenente-coronel, mas também não trabalha com mais nenhuma promoção, nem mesmo para coronel. não. Quem vai para a reserva não tem mais. Nada, né? Não. E ele Então, já revelou o que ele faria ou o que ele fará? não, ainda não. Ele está, eu acho que ele está lá com a família dele, conversando, trocando ideias, mas ainda para nós, advogados, ele não mencionou, não. Mas, como você disse, o tenente-coronel Mauro Cid, ele sempre foi primeiro em tudo que ele faz, tudo que ele Uhum. fez. Então, qualquer coisa que ele vá fazer, qualquer profissão que ele decida iniciar agora, ele será muito bem, ele desenvolverá Exitoso. muito bem essa profissão. Porque eu convivi 2 anos muito próximo a ele. E eu percebo que ele é eu posso dizer, aliás, posso afirmar que ele é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente dedicada àquilo que ele faz. Então, ele terá sucesso em qualquer profissão que ele vá fazer a partir de agora. Como foi a aproximação dos senhores, né, nesses 2 anos de participação na defesa dele, no momento dele aceitar fazer a delação premiada? Foi graças à atuação dos senhores ou antes mesmo da chegada do senhor e seu esposo, o César Bittencourt, criminalista renomado no país, ele já tinha entendido que ia delatar? Até eu lembro que advogados anteriores dessa causa eram muito avessos à possibilidade de delação. Eles não queriam que o Mauro Cid delatasse. Em que momento ele decidiu, sabe? Em que Uhum. momento ele se viu convencido de que a única saída para ele nesse processo seria abrir o jogo? Olha, foram feitas as primeiras reuniões, nós fomos procurados pela família dele inicialmente, e ao conversarmos com ele, nós explicamos quais seriam as alternativas. Ninguém gosta de colaboração premiada. Eu até vou chamar de delação, porque é o termo mais comum, Conhecido. mais conhecido. É, e só que a colaboração também é uma estratégia de defesa. É uma estratégia de defesa. Quando você
E nós, como advogados, é como nós somos como médicos, né? O médico, o paciente chega ao médico e o médico dá aquelas alternativas. Está com a doença está aqui. E você tem esse tratamento e esse aqui. Esse é mais eficaz, mais rápido, esse aqui menos eficaz, mais demorado, mas pode surtir um efeito melhor lá na frente. Então foi isso que nós fizemos. Demos as alternativas. O quadro era caótico naquela época, porque tinha investigações sobre crimes de joias, de vacinas, de golpe de Estado, e por aí vai. Então, analisamos bem a situação com ele, só que ele, na verdade, eles já tinham, eu digo, quando eu digo eles, ele e a família, porque o Tenente Coronel Mauro Cid sempre, a família está sempre junto dele. É sempre tudo conversado com a família. Ele não decide nada sem antes é, consultar a família. Então, eles já tinham essa ideia, né, que a situação era muito crítica para ele e para todos os demais investigados. E foi aí que ele aceitou fazer o acordo de colaboração. Tanto é que, na época, o Dr. César foi muito criticado porque ele é um crítico ferrenho Da da delação também, conspiração na verdade. como doutrinador, né? A gente não pode esquecer que o Dr. César Bittencourt é um dos maiores juristas do país. E, neste sentido, realmente ele é contra a colaboração, mas como advogado, Na aí tem que prática, separar a né? pessoa do Teoria e advogado prática do também, juiz. né? Exatamente. Teoria e prática. Na É, teoria, o jurista, o professor César Bittencourt não concorda com o Instituto da Delação Premiada. Mas ali, sentindo na pele, né, a possibilidade ou não de livrar o seu cliente, ele optou pela delação. sim, foi isso que aconteceu. E a partir de então, nós trilhamos esse caminho e de fazer o acordo, entabular o acordo com quem faz, com a polícia, com o Ministério Público. Aí decidimos que seria com a Polícia Federal, após foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, e seguiu-se todos aqueles depoimentos e uma colaboração só. Só que fique bem claro, que Sim, todo mundo ficou falando depois que seriam 9 delas. várias delações. Não, Foram uma vários delação, depoimentos vários dentro de uma depoimentos. delação, né? E por falar nisso, doutora, a senhora bem lembrou, além do caso da tentativa de golpe, teve o processo da fraude no cartão de vacinas do ex-presidente Bolsonaro no sistema do Ministério da Saúde. Se eu bem lembro aqui, a PGR optou pela não denúncia, né? Uhum. Desse caso específico em relação ao Mauro Cid, enfim. Ou Salvo, não, vai andar esse não, caso também salvo das vacinas. Salvo engano, ele pediu, a PGR só pediu o arquivamento com relação ao ex-presidente Bolsonaro. Ah, sim. E o Cid, E tá dentro, ele então? remeteu, não, ele pediu a remessa, e o ministro Alexandre de Moraes remeteu os autos para a instância, a primeira instância. Então, aí tem esse procedimento ainda também. E das joias segue no Supremo, né? Segue no Supremo, mas tudo indica que está parado. Nós não tivemos mais notícias dele. Então, o Mauro Cid está condenado a 2 anos no caso específico da tentativa de golpe, mas ainda precisa ver o quanto será calculado, enquanto será calculada a culpa dele na fraude do cartão de vacinas e também no do desvio de joias, né, sauditas, joias que eram entregues como presente à presidência da República. Sim. Isso ainda está em aberto ou a senhora pode nos antecipar que para isso também valerá a delação premiada? Isso, eu iria dizer exatamente isso. Valerá. Todos esses assuntos que foram joias, vacinas, golpe de Estado, foram todos englobados no mesmo acordo de colaboração premiada. Então ele vai ser punido provavelmente até 2 anos em cada um desses casos? Bom, Perdão, ou até 2 anos em cada um desses casos? o que nós pedimos foi 2 anos para tudo, para tudo. Mas como o processo ainda está em julgamento, nós só vamos poder ter uma resposta depois que terminar, né? Porque precisa passar por todo o procedimento judicial para depois, na hora da sentença, quem for decidir, que é o juiz de primeiro grau,
dizer se vai valer o acordo, aliás, o acordo vale, a qual pena será aplicada. Mas tudo indica que, pelo menos eu acredito como advogada, que esta pena aplicada ontem valerá para lá também. Para tudo. Uhum. É, Foi o que a gente mesmo viu. mesmo sendo, é uma delação só que irradia para tudo, mas são casos diferentes, inclusive até instâncias diferentes, né? Esse do caso das vacinas, muito bem lembrado, porque o PGR decidiu pelo arquivamento somente no caso de Bolsonaro, mas o restante foi para a instância inferior, então a Isso. conferir. Tem gente aqui mandando mensagens, doutora, dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado ontem a mais de 27 anos, acabou com o nome de muitos, né? E aí está dizendo que, ou seja, a gente entende a participação de Mauro Cid no governo, a proximidade com Bolsonaro, acabou exterminando ou encurtando a sua carreira militar, as muitas promoções que ele poderia ter tido pela frente. A possibilidade de Mauro Cid enveredar pela carreira política. Ah, eu creio que não. Mas estou dizendo eu como alguém que Mauro Cid deputado, Mauro Cid senador, Mauro Cid prefeito. o tenente-coronel Mauricio não tem perfil para isso. Ele não tem perfil para político, sabe? Ele não tem. Tanto é que ele nunca foi filiado a partido nenhum. Ele, ao contrário de muitos que poderia, se bem que ele não poderia estar usando redes sociais, né? Mas eu vou sair um pouco do tenente-coronel Mauro Cid, mas dizer que muitas pessoas utilizaram desse processo para ir para esse caminho. Vários advogados, inclusive, né, para se fazer nome na política, já se lançando, candidato a isso e aquilo. Nunca foi pretensão do tenente-coronel Mauro Cid fazer isso. Eu acredito que ele não vá se enveredar, como você disse, para esse caminho. Não. Tem outra pessoa aqui, eu até vou citar os nomes para dar o devido crédito ao pessoal que está participando aqui da nossa live. Foi a Raquel Lima que disse que. Vou ler novamente aqui. Teve uma pessoa que falou que o Bolsonaro que acabou com o nome das pessoas. E aí aqui, bora, vou de novo. Roberto Perito diz: Bolsonaro acabou com o nome de muitos, infelizmente. E a Raquel complementa: não, foi o Alexandre que acabou com os nomes de muitas pessoas, né? Se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Porque essas duas pessoas estão na história de Cid agora, né? Bolsonaro, por várias razões, inclusive militares. E Alexandre de Moraes foi o relator do caso. Teve uma pessoa em específico que disse assim, que o Cid só delatou com medo para não prejudicar a família. Agora eu não estou achando esse comentário aqui. Mas teve isso também, né? A família foi um componente muito determinante nessa decisão dele delatar ou não. Em algum momento, e mesmo agora, depois da condenação, o tenente-coronel Mauro Cid manifestou arrependimento? Não, não, em momento algum. E desde o início ele estava muito certo do que iria fazer. O tenente-coronel Maurício, a gente não consegue dissociá-lo da vida militar, né? Então, se ele tem uma missão, ele cumpre aquela missão até o fim. E como ele sempre foi número um em tudo que ele fez, essa também foi só mais uma missão para ele. Então, arrependimento, zero arrependimento. Bom, a gente está conversando com a Vânia Bittencourt, advogada do caso de Mauro Cid, condenado ontem a 2 anos de prisão. Foi a menor pena, inclusive de todas, né? Catalogadas até aqui em função do 8 de janeiro e fatos correlatos. Ela é advogada, formada pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pela Unigran Rio, do Rio de Janeiro, ex-servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e atua nas áreas civil e criminal. E o sobrenome aí, Bittencourt, tem a ver com a banca, né, de advogados do doutor criminalista César Bittencourt. Então, só para ter uma ideia, assim, por dia, quantas vezes vocês conversavam, ainda conversam com o Mauro Cid? Quantas horas a senhora dedicou do seu dia a dia nesses últimos anos para esse caso?
Ai, ai, isso aí até uma intimidade, né, entre cliente Mas eu acho que o Coronel Cid não vai se importar com o que eu vou dizer, não. Nós começávamos a conversar às 6 horas da manhã e parávamos de nos falar 10, 11 horas da noite. Nossa. Então, assim, não dá para. É claro que tinha dias que estava um pouco mais tranquilo, nós não conversávamos, mas nos últimos tempos, né? E eu acho que eu até falei contigo uma vez que era um jogo sujo, né? Tudo isso que a gente vivia. Todos os dias tinha um ataque, todos os dias um incêndio aqui para apagar, outro incêndio ali, outro brotando ali na frente. Então, assim, não dá para contar quantas mensagens por dia, quantos áudios, quantas mensagens de texto, mas inúmeras, inúmeras, inúmeras. Mas faz parte, a vida do advogado é essa, né? E se a gente decide defender alguém, não importa quem é que seja, o advogado tem que estar dedicado ao seu cliente, não importa o horário, não importa o dia, a hora, é a hora que ele necessita, você tem que estar presente. Teve até um advogado, eu acho que foi o advogado do general Paulo Sérgio, que disse lá na tribuna, no STF, e eu fiquei refletindo sobre isso e concordei com ele, que a vida do advogado é segurar na mão do seu cliente e ir com ele até o fim. Até o fim, seja para ser absolvido, seja para ser condenado. Então, você vive, você sente tudo aquilo que o seu cliente tá passando, sabe? Mas só, na verdade, é só o cliente para saber o que realmente por exemplo, quem foi condenado ontem, são só eles que sabem a angústia, né? O que estão sentindo. E o tenente-coronel Mauro Cid sabe da alegria de encerrar esse capítulo na vida dele. E me desculpa estar devagando, tá? Não, não, é isso. Eu acho que tem esse sentimento de day after, né? Acho que para todo mundo aconteceu o julgamento, acabou. Ainda que venha a fase de recursos, e claro, a gente, jornalista, está muito em cima da aplicação, né? De entender e de acompanhar a aplicação da pena. Um julgamento desta magnitude aconteceu, olha, foi ontem, chegou ao fim o julgamento. Eu cobri atentamente o mensalão, né? O julgamento em 2012 foram meses de sessões e ali a gente podendo entrar em contato com os advogados e com as teses, com os humores dos ministros presencialmente. No caso do julgamento do Cid, do Bolsonaro, foram meses de investigação já aberta, né, exposta, né, os detalhes ali do que os investigados estavam passando já estava muito na cara de todo mundo. Não foi assim no mensalão, né? No mensalão a gente conseguiu entender melhor no julgamento em si e a cobertura era mais marcada por fatos políticos. Agora, mas tudo bem, mais de 10 anos depois, o que a gente tem é uma cobertura de fatos jurídicos, de fatos policiais, já manifestadamente expostos, né? Em que nós, jornalistas, que sabemos minimamente do direito, temos a grande responsabilidade de traduzir e explicar para a população, né? Para assegurar que, olha, são essas informações mais coerentes, corretas que nós temos. Então eu fico pensando, imagina quem está vendo sua vida exposta, seja como réu ou como advogado, ou policial mesmo, né? Também policiais, ministros foram muito expostos nesse caso. E ontem foi colocado um ponto final, pelo menos nesse processo do jurídico, né? Eu vou dizer assim, porque a etapa mais importante já foi feita, né? A convicção de que estes crimes aconteceram no Brasil. Abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, organização criminosa em torno dessa ruptura da democracia. Então agora se discute possibilidade de mudança de pena, jogar para plenário, teses, tem muitas teses ainda em discussão, mas estas principais, que é a avaliação de juízo do
quais crimes nós estamos falando, isso acabou. Ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu, então, que estes crimes aconteceram, que estas 8 pessoas teriam que ser condenadas, entre elas Bolsonaro e o Mauro Cid, que foi defendido pela Vânia Bittencourt, com quem eu converso agora aqui nessa transmissão de vídeo. Vânia, muito obrigada pelo seu tempo. Eu falei que eram 15 ou 20 minutos, mas esse assunto, né, perpassa as nossas vidas também, porque a gente dedica muito tempo para entender e para conhecer as pessoas numa pauta como essa. Eu quero muito lhe agradecer e, se possível, só pontuar aqui algumas informações bem importantes que você trouxe para nós nessa transmissão de vídeo. Hoje, ou nos próximos dias ainda, depois da decisão de ontem, vocês já vão pedir para a Justiça a retirada da tornozeleira eletrônica de Mauro Cid, também a devolução dos documentos. Vocês vão pedir, aí vão avaliar o momento, a liberação total de Cid, porque ele já cumpriu 2 anos e 6 meses preso. A senhora até disse, olha, o Estado vai ficar te devendo a esses 6 meses, já que a pena eram de 2 anos. Vocês também compreendem que foi uma jogada acertada, foi uma decisão acertada optar pela delação premiada, ou então ele estaria aí junto com os outros nesse grupo de apenados com mais de 20 anos de prisão, né? Então, eu fiz aqui esse resumo, você falou muitas outras coisas importantes, e agora eu deixo você aí fazer as considerações finais para o nosso público. Não, eu que agradeço pelo convite. Eu não gosto de dar entrevista. Eu Eu acho que sei. você sabe disso. Eu acho que o advogado nunca pode ser maior do que o seu cliente, do que o caso que ele defende. Então, a gente tem que fazer a nossa Olha, variou um pouquinho o áudio aqui, acho que é aí para você, não sei se é a bateria. ligação aqui. Opa, Ficou pode ver. mudo? O que eu estava Não, dizendo? ficou um pouquinho mudo. Você falou, olha, eu não costumo dar entrevistas e eu sei disso. A senhora se manteve muito discreta durante todos esses meses, anos de processo, mas como você muito bem me falou ontem, acabou, acabou. Acabou. Exatamente. E eu só gostaria de parabenizar você, Basília, em nome de, assim, representando toda a imprensa brasileira, porque vocês foram primordiais também, até para evitar um pouco mais de polaridade no país. Eu acho que informações certas, informações sem fake news, foram muito importantes para esse processo todo, sabe? Então perdão, eu te parabenizo, receba, tá, a minha gratidão por isso também, porque isso também, para nós advogados, é muito importante, sabe? Mas o que retiramos de tudo isso é que tomara que nunca mais se repita isso no nosso país, episódios como estes. Tivemos penas altíssimas, são justas, são injustas. Isso a história vai, acho que lá na frente a história vai nos dizer, né? Críticas ao Supremo Tribunal Federal sempre tiveram. E agora muito mais. Mas quem decidem são eles. E o que, que a gente faz? A gente cumpre as decisões judiciais. Sejam elas favoráveis a nós, sejam não favoráveis. Se não forem favoráveis, a gente recorre até onde der. Mas que tem que ser cumpridas, tem que ser cumpridas. E vamos caminhar agora, todo mundo, né? Vamos voltar a viver, todo mundo, eu acho. E fazer outras coisas, porque a vida existe muito além deste processo, né? Mas é isso. Te agradeço mais uma vez, viu? Eu que quero agradecer a sua disponibilidade, a sua transparência, esse contato de jornalista, advogado, jornalista de fonte, ele é muito importante para a gente chegar ao esclarecimento das informações, dos fatos, os diferentes lados, para que a gente consiga narrar de maneira mais imparcial, mais limpa possível o que está acontecendo no país, né? Então, tem horas que a gente está de um lado da história e em outros momentos a gente pode estar numa outra situação e cobrando isso, cobrando imparcialidade, verdade, acuidade na forma com que há o tratamento dos fatos, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, o que a gente sabe do ponto de vista jurídico é que para a justiça, para as instâncias máximas desse país,
houve uma tentativa de golpe que foi duramente punida ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Se nunca mais isso irá acontecer, ou se essas pessoas em um outro momento político podem até mesmo serem agraciadas, indultadas, a gente não sabe. Mas para hoje, estes são os fatos. Vânia Bittencourt, advogada de Mauro Cid, que aceitou gentilmente o convite para estar cedo aqui trazendo essas informações para o nosso público, né? O meu público no meu canal e no seu, porque essa live também estará disponível nas suas redes. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Valeu, querida. Até mais. Bom É, dia. bom dia.